E esse arquétipo é o primeiro que vai se separar do herói. Persona, self e herói normalmente ficam com o mesmo personagem. Normalmente. Você vê a pessoa se comportando de uma forma em sua sociedade, ela se comportando talvez de uma forma diferente quando está sozinho, e ela transformada depois que ela passa pela jornada. Mas é a mesma personagem. Certo? É focado nesse personagem. Se o personagem for um objeto, é focado nesse objeto. Certo? Mas é focado em alguém. É a pessoa que serve para o público se identificar. Dizer, olha, esse aí sou eu dentro do filme. Então todas as ações que ele faz têm que ser condizentes com o que eu acho que deveria ser feito. Legal? Os 3 personagens são máscaras em cima de máscaras que eles usam. Legal? Próximo personagem que acontece. Esse é o primeiro que nos filmes, normalmente, é separado com um outro personagem ou com uma outra visão da coisa, um outro acontecimento. Você tem, no início do filme, o ego. Você tem a persona. E você tem algumas características que você não quer mostrar, ou que você quer esconder, tanto da sociedade quanto de você mesmo. Coisas que você não gosta. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem alguma coisa que a pessoa não gosta, que não gosta de demonstrar, não quer demonstrar isso, não quer admitir para si mesmo alguma coisa. O que acontece cada vez que nós fazemos isso? Nós tentamos separar essa coisa que nós não gostamos da nossa personalidade. Então nós tiramos uma parte dela. A gente desconstrói a nossa personalidade para poder criar esse ego e esse self, que é o que eu quero mostrar para o mundo e para mim mesmo. Então o que acontece quando a gente começa a fazer isso? Quando a gente tem algo latente que a gente tenta esconder, cada vez que a gente começa a esconder ele começa a ganhar um risco na sua face. E ele começa a escurecer. E ele começa a escurecer. Até chegar um momento que isso aqui se apresenta diferente disso aqui. Então, esse personagem, essas qualidades que a gente não quer mostrar, elas se apresentam de uma forma diferente do que o nosso ego mesmo. E do que nossa persona. Então, na literatura, para que você possa trabalhar a jornada, ou para que você possa combater os seus medos, que é o objetivo dela, ou destruir a parte que está tentando fazer você voltar a ser a mesma pessoa de sempre, isso é chamado de sombra. Tá? É a face da tua personalidade que você quer esconder do mundo. Se você imaginar as duas características que você tem e que você exibe durante o dia, que seria uma face quando está sozinho e uma face quando você está perante a sociedade, e as duas faces são vivenciadas por você, imagine o que aconteceria com a personalidade que não é nem um momento lembrada por você. Ela tende, se ela fosse personificada em alguma coisa, a pelo menos ficar braba. Pelo menos ficar com raiva. Sentir ódio. Você tem a personalidade que quer tomar o controle e ela sim mandar no ego e na persona. Essa é a sombra. E aqui vem os principais motivos de uma análise incorreta da jornada do herói. Muita análise que a gente encontra na internet ou em outras análises, em textos de análise de jornada, eles pecam num ponto fundamental. Eles dizem que a sombra é o vilão. A sombra não é o vilão. A sombra é o que o vilão pode representar.
É aquilo que o herói tem que matar dentro de si para que ele consiga chegar ao self, a ser um herói. Então, essa é a primeira personagem, primeiro arquétipo que normalmente é projetado. E erroneamente é analisado como sendo o vilão em si. Mas é o que o vilão representa para o herói. Aquilo que ele ganhando vai privar o herói de ter. Voltamos à Matrix agora. Quando o Neo entra na Matrix, ele descobre que aquele é o mundo real. E que o mundo aqui palpável que nós vivemos, o mundo das emoções e tudo que nós podemos tocar, sentir e ver, é na verdade uma simulação de computador. Como se fosse um sonho. A mesma sensação que você teria se você estivesse sonhando. Quando você está sonhando, você sente medo. Quando você está sonhando, você sente dor. Você tem todos esses dados sensoriais acontecendo contigo. Só que, nesse caso da simulação, a mente estaria consciente dentro desse mundo. Para quê? Para que ela pudesse viver o mundo, viver a sua vida, enquanto ela cedia energia para as máquinas. No mundo real, as pessoas que estão presas dentro dessa simulação, que se dá o nome no filme de Matrix, estão todas presas por cabos, entregando energia para as máquinas, e elas estão dormindo. Então esse é o mundo real. E o Mr. Anderson, que se auto-intitula Neo, nesse momento, ele cai nesse mundo. E o que acontece nesse mundo? É um mundo totalmente diferente, é um mundo que são regras diferentes. Então, ele chega nesse mundo e ele já não sabe mais quem ele é. Aquelas coisas que ele dizia de si mesmo, talvez são postas à prova nesse momento. E quando é que ele descobre realmente que ele pode combater isso? Que ele pode se transformar naquela pessoa que ele almeja. E até aquela pessoa que ele nem imagina que ele vai ser. Quando ele enfrenta aquilo que causa medo, que causa insegurança, que causa aquilo que está bloqueando ele. Nesse caso, a maioria das análises, quando é feita a partir de Matrix, diz assim, o agente Smith, que é o antagonista da história, é a sombra. Não. O agente Smith apenas carrega a sombra. Ele leva sempre consigo aquilo de dizer assim, você não é capaz. Você é o Mr. Anderson, você não é o Neo. Ele sempre chama o Neo de Mr. Anderson. Sempre. No filme inteiro. Em nenhum momento ele admite que ele é o Neo. Porque o Neo é o self. No momento da crise do filme, que eles duelam, tem um momento que eles duelam no filme, pra quem não assistiu o filme, eles fazem um duelo, esse agente Smith e o Neo, eles travam uma batalha e o agente Smith está ganhando. E ele mais uma vez provoca o Neo. Ele diz assim, adeus Mr. Anderson, goodbye Mr. Anderson. E nesse momento, o Neo diz assim, não, o meu nome é Neo. Eu sou o Neo. Nesse momento, ele se transforma no self. Essa é a apoteose do herói. É esse momento que ele se transforma no herói de verdade. Que ele sai do ego, que é aquilo que ele imaginava que ele era, e ele vai pro self, que é quem ele realmente é. Que é o Neo de verdade. Não aquilo que ele achava que ele é. Então a derrocata da sombra, nesse momento, não é ele derrotar o agente Smith. Porque o agente Smith volta depois disso. Porque ele pode assumir a personalidade de qualquer pessoa no filme. Então, ele não derrota o agente em si. Ele derrota aquela coisa que puxava ele para voltar para o ego. Para ele não conseguir se descobrir como self. Ele derrota aquela sombra da sua personalidade. Tanto que desse momento em diante do filme, e a mesma coisa acontece com um livro, em qualquer outra história, quando acontece a transformação, o herói sabe que ele é o herói. Ele só tem que sofrer as consequências disso, mas ele sabe que ele se transformou no herói.
Ele não tem mais dúvida nenhuma. Porque até então ele tem dúvida. Ele acha que ele é porque todo mundo fala que ele é o herói, todo mundo quer ajudar ele, algumas pessoas tentam trapacear, mas porque eles acham que a pessoa é o herói. Nesse momento, ele é de verdade o herói. Ele vence a sombra. E ele tem que arcar com as consequências dessa sombra.